Bom, pessoal, nessa aula o tema é a equação polinomial do segundo grau. Polinomial porque ela é formada por um polinômio, e do segundo grau porque o maior expoente da letra é o 2, expoente quadrado. Também é chamada de equação quadrática. Vamos, então, reconhecer quando uma equação ela é do segundo grau. Uma equação do segundo grau, a gente diz que ela é do formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. O que isso quer dizer? Então, a equação vai ter uma incógnita, a gente vai estar vendo a equação com uma única incógnita, tá? Vai ter uma incógnita, ou seja, um valor desconhecido, um só, que é o x é o valor desconhecido. Ele vai estar, o maior expoente do x vai ser o ao quadrado, a gente vai ter um termo com o x sem o expoente ao quadrado, o expoente aqui é 1, e vai ter um termo sem o x, sem a incógnita, que é chamado de termo independente. Eu já vou explicar aqui por que é diferente de zero. Vamos pensar, aqui tem uma forma genérica da equação, e eu vou mostrar uma equação com números para a gente ver, ó. Aqui eu tenho uma equação quadrática. Eu tenho uma letra x. Muitas vezes nós usamos x, tá? Mas não é obrigatório ser x. Mas geralmente quando a gente usa a equação de uma forma genérica, só para resolver a equação é x. Mas vocês vão ver no ensino médio, vocês vão estudar em física, vai ter t, vai ter outras letras, tá? Então, aqui a incógnita é x. Aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui eu tenho o termo com x, eu tenho o termo sem x. Essa aqui é uma equação do segundo grau, porque o maior expoente da letra é 2. Tem uma igualdade, se não tem igualdade não é equação. É uma equação do segundo grau completa na forma, sim, na forma reduzida. Ou seja, aqui, ó, igual a zero. Então, vai sempre ter um termo junto com a letra ao quadrado, com a incógnita ao quadrado. Um termo junto com a incógnita no primeiro grau. Um termo independente igual a zero. Para a gente resolver a equação, a gente vai ter que sempre deixar ela nesse formato aqui. E o que é esse A, B e C? Esse A, B e C são os chamados coeficientes da equação. São os números aqui que estão junto com as letras. Então, por exemplo, nessa equação aqui, deixa eu apagar aquele negocinho. Nessa equação que eu desenhei aqui, é uma equação completa, porque ela tem todos os três termos da equação. Qual seria o termo que é o A? O A é sempre aquele termo que está acompanhando o x ao quadrado. Então, o A é o 2. O A é o coeficiente do termo que está com a incógnita ao quadrado. Qual é o B? É o coeficiente daquele que está com a incógnita no primeiro grau. Então, o B vai ser 3. E o que é o C? É o termo independente, é o que não tem letra junto. No caso, é menos 5. Os coeficientes não levam a incógnita junto, a letra não aparece no coeficiente. O coeficiente numérico é só a parte de número. O x ao quadrado e o x é a parte literal. O A, o B e o C são os coeficientes, então é só a parte numérica. Inclusive o sinal vem junto aqui. Aí agora vamos ver outros modelos. Essa equação aqui é o que a gente chama de equação completa, porque ela tem os três termos e está igual a zero. Essa equação aqui, por exemplo, é uma equação que não está completa. Ela tem o termo A, ela tem o A, e tem o C, que é o termo independente aqui, ó. Então, a equação ela não precisa ter todos os termos para ser uma equação de segundo grau. O único termo que é obrigatório aparecer para ser uma equação de segundo grau é esse aqui, que está com a letra ao quadrado. Por isso que aqui no começo está escrito aqui, ó, com A diferente de zero. Por quê? Se eu tiver um zero aqui, o que vai acontecer? Vai dar zero. Essa parte não vai ter ao quadrado. E se não tem ao quadrado, a equação passa a ser uma equação do primeiro grau, não mais do segundo grau. Então, por isso que o A, o termo A, está escrito aqui como diferente de zero. Essa aqui é uma equação incompleta, que tem o A e tem o C. Essa aqui também é uma equação incompleta, que tem o A e tem o B.
Essa aqui é uma equação incompleta que só tem o A. E essa aqui é uma equação que não tem o A. Veja que ela não é mais uma equação do segundo grau. Para ser uma equação do segundo grau, eu preciso de um termo ao quadrado, da incógnita ao quadrado. E aqui a gente só tem a incógnita do primeiro grau. Então, essa equação é do primeiro. Por isso que o A tem que ser diferente de zero. Esse termo com a letra ao quadrado sempre vai existir para resolver a equação do segundo grau. Não quer dizer que é impossível resolver essa, mas ela não é mais do segundo grau. Entendido isso, essa parte? Dê um alô aí no chat, por favor. A equação ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta nesses três formatos aqui. Se ela não tiver o termo A, não vai ser uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro. Então, ela pode não ter o B, não ter o C, ou não ter nem o B nem o C, certo? Agora, ela não pode não ter o A. É muito importante a gente aprender a identificar os coeficientes da equação, porque depois a gente vai estudar uma fórmula resolutiva que usa os coeficientes. Então, nós vamos agora aprender, então, como identificar esses coeficientes. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau completa. E eu quero saber qual é o A, qual é o B, qual é o C. Vamos lembrar que o A é sempre o que está com a letra ao quadrado. Então, o A é o 5. O B é sempre o que está com a letra no primeiro grau. Então, o B é o menos 2. O sinal de menos vai junto. E o C é o termo independente, aquele que não tem letra junto. Então, o C é o 3. Nessa outra equação, o A é 1. Por que é 1? Se não tem nenhuma letra, nenhum número aparecendo na frente, esse número é 1. Então, o A é 1. Não vai ser 0 e não vai ser x, porque não aparece nada. Vai ser 1. Lembrando que aqui nos coeficientes não aparece a letra. Não aparece o x ao quadrado nem o x. O B é menos 4, que é o número que está aqui junto com o x. E o C é 0,5 negativo. Nesse outro exemplo aqui, o A é menos 1. Ó, veja que tem um sinal de menos na frente. Eu não vou botar menos x no A, é o que muitos alunos erram. Eu acabo botando x aqui. É só o menos 1 que está aqui na frente. O B é essa fração que está aqui, que é o meio. E o C é o termo independente, que é menos 5. Então, aqui no B, por exemplo, que é uma fração, eu tenho que botar o 1 e o 2. Eu tenho que botar os dois números da fração aqui. E, às vezes, ainda essa fração ela pode estar escrita assim, ó. Por exemplo, x sobre 2. Como é que você vai saber qual é o B? Se não tem nenhum número na frente do x, é 1. Então, é 1 sobre 2. E aqui eu botei uma com uma outra letra só para você verificar que não importa qual é a letra, o que importa é se essa incógnita está no segundo grau. Então, qual é o A? O A é o que está junto com a incógnita no segundo grau, é o que está aqui na frente desse P, que é 1. O B é o que está na frente desse P aqui, que não tem expoente, que é 1 também. E o C vai ser o termo independente, aqui eu botei faltando o sinal, é menos 12. Não pode esquecer o sinal. Agora, vamos a algumas aqui incompletas. Como é que a gente vai identificar se ela está incompleta? Então, aqui, eu tenho uma equação do segundo grau que não tem o C. Como é que ele vai ser botado o C, então? O C vai ficar igual a 0. Se ele não tem, é porque é igual a 0. Então, eu tenho o A, que é 5, o B, que é menos 2, e o C vai ser 0. Essa aqui eu não tenho B. Então, o A vai ser o 1, que é o que está aqui na frente. O B, que não tem, vai ser 0. E o C é menos 0,5. E nessa aqui, eu só tenho o A, que é menos 1. Não tem B e C, então quer dizer que B e C é 0. Aqui, tem mais uns modelinhos diferentes aqui que podem aparecer para vocês identificarem. Olha só. Aqui eu tenho 8 mais 5x ao quadrado menos 2x igual a 0. O que a maioria dos alunos erram aqui? O A é o 8, o B é o 5 e o C é o menos 2. Não é porque o 8 está na frente que o 8 vai ser o A. O A não é o primeiro que aparece. O A é aquele que está com o x ao quadrado. Então, esse aqui vai ser o A. O B é o que está com o x. Então, o menos 2 é que é o B. E o C é o termo independente. Ele não precisa estar na ordem. Você tem que saber que o A é o que está com o x ao quadrado, o B é o que está com o x na 1, e o C é o termo independente. Então, o A é 5, o B é menos 2, o C é 8.
mais duas diferentes aqui. Nesse caso aqui, ó, a equação ela não está no formato padrão. Para eu conseguir identificar o A, o B e o C, ela tem que estar igual a zero. E essa não está igual a zero. Então, antes de eu querer dizer qual é o A, qual é o B, qual é o C, eu tenho que tirar esse 3x daqui, jogar lá para o outro lado e deixar igual a zero. Lembrando que quando a gente trocar de lado, vai inverter a operação. Aqui ele é positivo, vai vir, se ele é positivo é somando, ele vai vir diminuindo. Aí, como eu tirei o 3x daqui e não sobrou nada, daí ficou igual a zero. Agora sim, eu estou com uma equação aqui no formato básico dela para a gente poder identificar o A, o B e o C. Então, para conseguir identificar o A, o B e o C, ela tem que estar igual a zero. O A é aquele que está com o x ao quadrado, que é o 1. O B é o que está com 1x e o C é o termo independente. Nessa aqui, tem uma multiplicação aqui. Aparentemente, nem parece ser do primeiro grau, mas o que a gente tem que fazer? Esse x que está aqui fora tem que multiplicar com os dois termos dentro dos parênteses. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver isso aqui. O 3 vou baixar, que não tem nada para fazer com ele. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 1 é menos 1x. Agora ela está no formato aqui padrão da equação do segundo grau e eu consigo dizer qual é o A, o B e o C. O A é o 1, que está aqui na frente do x ao quadrado. O B é o menos 1, que está aqui na frente desse x. E o C é o termo independente. Até aí, tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. A gente vai aprender a resolver equações do segundo grau, mas nesse momento a gente ainda não vai usar aquela fórmula que eu falei, tá? Nós vamos aprender a resolver só um tipo de equação. A equação do tipo ax² mais c, ou seja, aquela que o b é igual a zero, mas tem o c. A gente vai resolver esse tipo de equação aqui, porque ela não precisa de fórmula. Mas se vocês forem procurar como resolve a equação do segundo grau, tem muitos jeitos de resolver a equação do segundo grau. Aqui, como a gente não tem tanto tempo quanto a gente estaria na sala de aula, eu vou explicar como resolve esse, porque vai ajudar vocês a resolver, vai ser uma mão na roda para resolver rápido. E na próxima aula, eu já vou ensinar usando a fórmula, porque com a fórmula a gente consegue resolver qualquer modelo de equação. Então, nessa aqui, embora eu tenha o x ao quadrado aqui, eu não tenho o termo com o x. Eu tenho esse menos 18, então eu posso resolver esse tipo de equação aqui do mesmo jeito que a gente resolve uma equação do primeiro grau, separando letra para um lado e número para o outro. Então, esses dois termos eu não consigo somar, não consigo diminuir, aliás, que o 18 está diminuindo, porque eles não são semelhantes. Então, eu vou ter que separar esse 18, vai ter que ir lá para o outro lado da igualdade. Quando o 18 que está diminuindo vai para o outro lado da igualdade, ele vai somando. Então, o 18 vai para o outro lado da igualdade. A gente vai isolar o x aqui, usando a operação inversa. Era subtração, passou adição. Esse 2 que está multiplicando, o x ao quadrado, vai lá dividir o 18. Então, x ao quadrado igual a 18 dividido por 2. A gente vai ter que fazer essa divisão aqui. X ao quadrado igual a 9. Para resolver o ao quadrado, eu tenho que usar o oposto, a operação inversa da potência. É raiz quadrada. Ou seja, eu quero saber aqui qual é o número que ao quadrado vai dar 9. O número que ao quadrado vai dar 9 é 3. Mas aqui na equação, a gente diz que vai ser mais ou menos 3. Por quê? Uma equação do segundo grau, aqui, ó, ela pode admitir duas respostas diferentes, duas respostas iguais, ou seja, a mesma resposta, uma resposta só, ou pode não admitir nenhuma resposta. A raiz quadrada de 9 é o 3. No entanto, tanto o 3 positivo quanto o 3 negativo conseguem resolver essa equação. Então, a gente diz que a gente tem duas respostas aqui. A gente vai diferenciar as duas respostas por x' e x duas linhas. É o 3 positivo e o 3 negativo. Vou mostrar para vocês por que
que dá a mesma... Por que tanto 3 quanto menos 3 vai dar a mesma resposta? Mas eu vou mostrar na segunda, que a segunda é menor e vai ter espaço para fazer a conta embaixo. Essa segunda é a mesma coisa, ó. Este 25 eu vou tirar daqui que está diminuindo e vai lá para o outro lado, somando. Vai ficar m ao quadrado igual a 25. Então, eu tenho que saber qual é o número que é o quadrado da 25. A gente sabe que é 5, né? Ou seja, eu vou tirar a raiz quadrada de 25. Repetir 2 vezes aqui. Tirando a raiz quadrada de 25, vai dar mais ou menos 5. Lembrando, a raiz quadrada de 25 é 5. É um número natural. Como a gente está resolvendo uma equação, a gente tem 2 possibilidades de resposta. Então, eu vou mostrar para vocês aqui por que tanto mais 5 quanto menos 5 vai dar resposta. Então, aqui eu tenho uma equação que é m ao quadrado menos 25. Eu estou dizendo que o m vale 5. Quer dizer que se eu botar o 5 no lugar do m, a equação tem que ser verdadeira. Ou seja, a conta que der desse lado do igual vai ter que dar 0. 5 ao quadrado é 25, certo? 25 menos 25 vai dar 0. Ou seja, o 5 positivo satisfaz a equação. Agora, se eu estiver usando menos 5, se eu fizer com menos 5, o menos 5 todo está ao quadrado, porque o menos 5 é a resposta. Então, menos 5 vezes menos 5 também dá 25 positivo. Aí, menos o 25, que já estava ali, igual a 0. Também satisfaz a equação. Por isso que a gente vai ter um positivo e um negativo. Mesmo que a raiz quadrada só seja positivo, porque você está resolvendo uma equação, você tem 2 possibilidades de resposta. Então, sempre que a equação for desse modelo aqui, ó, a gente vai ter um valor positivo e um valor negativo. Outra coisa, os resultados aqui, o x, o m, o resultado é chamado de raiz da equação ou zero da equação, porque é o que faz, é o valor que faz ficar igual a 0. Ou raiz da equação, também chamado de raízes. Às vezes vocês vão ver um exemplo, calcule as raízes da equação. É calcular a resposta da equação, calcular o valor da letra, da incógnita. Vamos ver o outro exemplo aqui. Primeiro, este menos 8 vai ter que ir lá para o outro lado. Esse 8 positivo, aliás. O 8 que está somando vem diminuindo. Eu tenho que tirar o 4 daqui, esse menos 4. Então, o menos 4 que estava multiplicando vai dividir. Fazendo a divisão, 8 por 4 dá 2 positivo. Por que é 2 positivo? Porque os sinais iguais ficam positivo quando é divisão. Agora eu vou tirar o expoente transformando em raiz. Aqui, como a raiz de 2 não é exata, você não precisa calcular a raiz de 2, você só vai dizer que um é positivo e o outro é negativo. Sempre o negativo fora da raiz, tá? Por exemplo, essa equação aqui, vocês só estão calculando ela para calcular o resultado para aprender a resolver. Não para você tirar a raiz de 2. Numa prova que vocês forem fazer de vestibular, essas coisas assim, prova de IFSC e tal, dificilmente vai estar a raiz, o número decimal, a raiz tirada da raiz, porque essa raiz de 2 ela não é exata. Ela é número racional. Então, provavelmente, lá na opção de resposta estaria em forma de raiz assim. Outra coisa que pode acontecer, vamos dizer que essa equação aqui, vocês estão usando ela para calcular a massa de alguma coisa. A massa pode ser dada com número com vírgula. Ninguém fica dizendo, eu tenho raiz de 2 quilos. Aí, sim, você tiraria a raiz lá na calculadora e aproximaria o resultado para achar a resposta. Mas, como aqui a gente está só calculando a equação, não tem necessidade. Agora, nesse caso aqui, ó, o 25 vai para o outro lado, estava somando, vai diminuindo. Como não tem nada para dividir aqui, ela é mais simplesinha, já vai passar como raiz. O que acontece aqui? Aqui, a raiz quadrada de 25 é o 5 positivo, mas o 5 negativo também dá certo, porque menos 5 vezes menos 5 dá 25. Mas nesse caso, não. Não tem nenhum número que multiplica por ele mesmo e vai dar menos 25. Porque como a gente já viu aqui, ó, o menos 5 ao quadrado dá 25 positivo também.
Vamos lembrar que quando a raiz tem o índice par, que é o caso aqui, ó, que é 2, ou se for 4, ou se for 6, se for 8, ou assim por diante, não existe dentro dos números reais um número, um radicando negativo. Se fosse uma raiz cúbica, se fosse um 3 aqui no canto, daria. Mas como é uma raiz de índice par, é uma raiz quadrada, não dá para calcular. Então, a gente vai dizer o seguinte, não existe x para o conjunto dos números reais. Por que eu estou falando que não existe para os reais? Lá no ensino médio, vocês vão aprender como calcular esse tipo de raiz aqui em outro campo numérico. Mas o campo numérico que nós estudamos aqui, agora no ensino fundamental, até chegar nesse momento do ensino médio, é o campo dos números reais. Então, não existe dentro dos números reais uma resposta para isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que uma equação de segundo grau, ela pode ter duas respostas diferentes, pode ter duas respostas iguais, que vai ser a mesma resposta, uma resposta só, ou pode não ter nenhuma. Então, esse tipo de equação aqui, ó, que tem o A e o C, ou ela vai ter duas respostas diferentes, com o sinal oposto, duas respostas opostas aqui, ó, sempre duas respostas opostas, ou ela não vai ter nenhuma. Não vai ter outra possibilidade de ter resposta de outro tipo aqui. Então, é sempre essas equações aqui que você vai poder passar para o outro lado e tirar a raiz quadrada, ou vai ter duas respostas que são opostas, ou não vai ter nenhuma resposta, que é o caso dessa aqui. Outra coisa que eu ia dizer disso aqui é que não dá para fazer isso aqui quando a equação é assim, por exemplo, x ao quadrado mais x igual a zero. Não adianta passar esse x para o outro lado, não vai resolver nada. Isso aqui só dá para resolver quando você tem o a e o termo independente só. Tá? Nesse caso aqui, tem outras formas de resolver. Alguma pergunta? Ah, tá, antes das perguntas, eu quero fazer mais uma observação. Olha só. Nessas equações aqui, para você conseguir resolver, você tem que lembrar que tem que ficar tudo positivo. Ó. Os dois números têm que ser positivos. Tanto o x ao quadrado, quanto o número que está do outro lado da raiz. Ó, aqui eu tenho um x ao quadrado positivo, mas o número que está do outro lado da raiz é negativo. Aqui eu tenho os dois negativos, o que resultou num positivo. Então, para esse tipo de equação aqui dar certo, lá na equação original, aqui em cima, ó, nessa equação aqui, o sinal dos dois termos tem que estar diferente, ó. Ó, os dois sinais são diferentes, porque quando um for para o outro lado, daí os dois sinais vão ficar iguais. Os dois sinais são diferentes, quando for para o outro lado ficou igual. Os dois sinais são diferentes, quando for para o outro lado ficar igual. Já essa aqui tem os dois sinais iguais, aqui do mesmo lado, ó. Então, com certeza, já não vai ter resposta. Se você observar isso, chegou numa equação desse modelo, e que os dois sinais aqui, o A está positivo e o C também está positivo, ou o A está negativo e o C também está negativo, não vai dar resposta, porque vai cair numa raiz quadrada de número negativo.